O CACP raciocina como as testemunhas de Jeová. E não só como as testemunhas de Jeová, mas também é possível ver o João Flávio Martinez usar os mesmos mecanismos de defesa ou de ataque visto no adventismo, nos teístas abertos, nos ateus, a saber, eles geralmente acusam alguma doutrina cristã, algum elemento da fé cristã, como tendo origem pagã, ou origem filosófica, ou alguma distorção no decorrer dos séculos que de alguma forma foi acoplada ao sistema de doutrinas da fé cristã. E o João Flávio Martinez, ele tem usado esse recurso constantemente em classificar a fé reformada como algo do estoicismo, às vezes como faz o irmão dele, né, o Natan Rufino, de maniqueísmo, acusa sempre o calvinismo ou a fé reformada de maniqueísta, porque Agostinho era isso. Agora, em um outro vídeo, vem o João Flávio Martinez associando também ao gnosticismo, mas lá ele trabalhou mais as afirmações de um livro a respeito do estoicismo. Então, o que é que de fato ele busca com isso? Ele busca que os seus inscritos, aqueles que acompanham ele, vão ficar vendo isso constantemente e vai criar na mente dessas pessoas um efeito de rejeição. E com isso elas não vão olhar as bases bíblicas desses outros sistemas que eles criticam e não vão identificar a verdade, porque já criou um engano, né? Já firmou-se um engano na mente dessas pessoas. Então eu vou mostrar para vocês algumas coisas, vou tentar argumentar aqui que ora isso tem sentido, ora não. Nós, quando vemos o João Flávio Martinez insistir nisso, sabemos que é a característica dele, né, de assumir uma postura beligerante contra uma linha do protestantismo, portanto, o CACP não tem compromisso com o protestantismo, por isso que ele fica tentando malhar a fé reformada como sendo algo pagão. Então eu vou mostrar aqui como que você vai identificar isso em algumas afirmações de alguns autores. Mas antes, eu quero mostrar para você algo aqui. Tem uma revista, né, das Testemunhas de Jeová, essa revista aqui, ó, né? Eles chamam isso de brochura, mas tá aí, ó. Deve-se crer na Trindade? Então, essa revista foi usada, essa brochura foi usada por muito tempo, eu não sei se ainda é usado pelas Testemunhas de Jeová, mas qual é a apologética deles? Quais os seus ataques contra a doutrina da Trindade? Os mesmos caminhos que o João Flávio Martinez assume ou percorre para criticar o calvinismo. Então veja só, aqui na página 11, na página 10, a brochura está expondo aqui algumas fotos, né, de supostas trindades, né? Então o que eles argumentam aqui, ó, tá vendo? A doutrina da Trindade nasceu no paganismo. Aqui tem algo dos egípcios, de Babilônia, dos gregos. É a mesma artimanha do João Flávio Martinez. Por lidar muito com eles, ele está aprendendo, né? Aprendeu com eles, de lançar contra o cristianismo acusações pagãs. E os críticos do cristianismo fazem isso com todas as doutrinas, não apenas com uma. Mas aqui ainda tem uma outra brochura aqui, ó. O que acontece conosco quando morremos? Aqui, aí podemos lembrar também dos adventistas. O que as Testemunhas de Jeová fazem aqui, né? Tenta identificar a doutrina da imortalidade da alma
com o paganismo, né? Então eles colocam, por exemplo, até imagens, né, relacionadas aí à reencarnação. Eles tentam colocar que a imortalidade da alma nasceu lá na própria Babilônia. E aí eles tentam associar dessa mesma forma, dizendo que é pagão, dizendo que não é cristão, que olha aqui outra foto, né, que aí diz, aqui nasceu aqui também, ou Babilônia influenciou o Egito, né, com essas crenças. Aqui tem alguns dos pensadores gregos. Então você nota que essa argumentação de classificar, de adjetivar uma outra doutrina como pagã, é um recurso que eles fazem constantemente. E o João Flávio Martinez usa esse recurso quando fica falando que a doutrina da providência, a doutrina do domínio de Deus, ensinado em toda a Bíblia, é pagão, é fatalista, é estoico, é maniqueísta, né? Esse livro aqui, também, Teísmo Aberto, que é uma crítica contra o teísmo aberto, né, por John Piper e outros autores. O que mostra aqui? Que os defensores do teísmo aberto acusam a fé cristã, da doutrina da eternidade de Deus, como sendo algo pagão, algo que nasceu no pensamento filosófico. Então os teístas abertos não só criticam a predestinação, como a concepção de Deus, de Agostinho e de outros reformadores. Você pode identificar isso aqui. Então aqui também há menção dos maniqueístas, enfim, tudo que o João Flávio Martinez faz, né? É muito curioso isso. Então, desqualificar como sendo algo de origem pagã, para criar uma rejeição no coração e na mente daquele que ouve, e ele não abrir a possibilidade de ver o que a Bíblia ensina. Então, ele faz a mesma coisa. Tanto que o próprio Armínio, né, na página 378, quando alguns acusavam Calvino de maniqueísmo ou coisas do tipo, ele afirma o seguinte aqui, tampouco a blasfêmia dos maniqueístas deve ser atribuída a Calvino, porque embora às vezes ele use fraseologia inadequada, em outras passagens ele claramente defende a si mesmo e a sua doutrina dessa acusação. Então, note que é aqui, né? Mas é o volume 3, né, João? Não chegou ainda, né? A leitura. Então vamos aqui observar aqui uns outros pontos. Você sabia que a expressão logos é atribuída aos estoicos também? Você sabia disso? Justino Marte usa logos, e alguns dizem que ele usou com a mesma perspectiva aí filosófica. O próprio apóstolo Paulo, lá em Atos 17, ele menciona um estoico. Acho que no capítulo 14 de Atos também. Assim como Judas mencionou, Enoque, assim como Paulo também, a Timóteo, né, ele menciona também um autor ali daqueles dias. Então, assim, o que eu vejo com esse esforço do João Flávio Martinez? Ele está seguindo a trilha das seitas que ele combate. Então ele combateu as seitas, mas aprendeu com elas. Ele aprendeu com a Testemunha de Jeová, com os mormons, com o teísmo aberto. Não, o teísmo aberto ele geralmente não ataca muito, porque tem algumas coisinhas que ele se agrada ali. Mas ele, via de regra, está usando esse recurso de desqualificação por colocar aí uma marca pagã na doutrina da predestinação. Olha só aqui no livro, no dicionário bíblico, né, de Tyndall, aqui na página 620, olha só o que diz, olha que interessante, tanto a ordem das coisas como as que conhecemos possuem um padrão cíclico da história, foram atribuídos ao poder organizacional e conservador de uma força penetrante conhecida como
logos, que é por vezes considerada divina. Olha só, continua aqui ainda na parte final, ó. As ideias estoicas provaram ser atraentes para alguns cristãos por causa da sua aparente semelhança entre o logos estoico e o logos de João 1:1. Olha só, e agora, hein? O estoicismo da expressão logos, né? Será que para por aí? Olha aqui, ó, nesse livro também, Novo Dicionário de Teologia, aqui tem um artigo sobre o logos que diz assim, ó, na filosofia grega, o conceito sobre logos é primeiramente encontrado em Heráclito, do século V a.C., como o princípio unificador e racional que sustenta o mundo, um fluxo perpétuo. Para os estoicos, olha só, o logos era um princípio ativo e unificador do universo, a fonte de todas as coisas existentes. Olha, será que adotamos também dos estoicos, ou os estoicos descobriram alguma verdade, né? Só mencionei alguns pontos, porque o que eu estou vendo no João é essa insistência. Então ele não lida, né? Ele não lida com os ensinos bíblicos da providência, da predestinação, mas ele fica insistindo em usar os argumentos semelhantes às testemunhas de Jeová, aos adventistas, ao teísmo aberto, aos ateus, né? Para atacar a fé reformada ou o calvinismo, né? Então o esforço dele sempre é parcial, sempre dois pesos, duas medidas, né? Porque, veja, recentemente ele postou um vídeo, eu gravei aqui e respondi aquilo, quando ele disse assim, que John Wesley inventou o eterno agora, que nada, né? John Wesley adotou de Agostinho, e os teístas abertos acusam Agostinho de ter adotado isso da filosofia grega e não do judaísmo. Olha só onde o camarada chega. Então, não dá de fato para você hoje assistir uma crítica do João Flávio Martinez sem se irritar, porque ele está querendo provar algo que só está na cabeça dele. É igual dizer que o paganismo, né? Aliás, o ateísmo na Europa é culpa do calvinismo, né? E aí quando você vai conversar com um ateu, por que você não crê em Deus? Aí eu não creio em Deus porque a Bíblia diz isso, a Bíblia diz que Deus mandou matar, a Bíblia diz que Deus vai condenar por inferno. Ué, e aí, João? Né? Não dá para entender você, não dá. A sua militância contra o calvinismo está ficando cada vez mais repetitiva e ridícula, né? Simplesmente isso. Lidar com a Bíblia é outra coisa, né? Lidar aí, ora, alguns vão achar isso até positivo, outros acharão negativo, outros citarão de forma favorável, dependendo da perspectiva. Há até quem diga que um desses livros aqui, que o estoicismo estava também presente nas afirmações ali dos escritos do Novo Testamento, enfim. Então, não tem razão de usar isso para algum tipo de refutação. Afinal, se a Bíblia ensina isso, não importa se um pagão repetiu ou mencionou algo semelhante. Para nós não importa. Mas eu sei que como você está raciocinando ultimamente muito próximo do teísmo aberto, né? E quem sabe, né, desse tipo de apologética, de adjetivar, né, os opositores como sendo pagãos, você está perdendo aí de fato o rumo, né? E que Deus cuide daqueles que creem na Bíblia e não caiam nesse tipo de roupagem crítica, querendo colocar na conta do paganismo, do estoicismo, do maniqueísmo, aquilo que está na Bíblia. Simplesmente isso. Afinal de contas, a Escritura diz que ele nos predestinou
antes da fundação do mundo. Não tem jeito, João. Eu só tenho uma saída, que você arranque da Bíblia isso e tenha uma Bíblia própria para você. Já que as Testemunhas de Jeová fizeram uma para elas, o CACP pode ter. Aliás, foi uma sugestão recentemente sua, né? De ter uma Bíblia arminiana. Meu Deus do céu. É isso aí, gente. Que Deus nos fortaleça.